O projeto é incrível, quero acompanhar, quero saber como que vai se desdobrar essa doideira de vocês, que pelo amor de Deus... Também, tô doida para saber como é que... A gente também quer saber como é que vai ser esse negócio. Gente, é muito doido, mas eu amei. Oi, eu sou a Ana, intérprete de espanhol. Quantos tradutores tem lá? Normalmente a gente trabalha em dupla, nós temos que estar os dois na mesma sala. O Sérgio chegou? Cheguei. Nosso primeiro encontro, especificamente do laboratório, né? Que é um pouco, eu acho que isso de alguma forma foi dito também, né? Dessa necessidade de a gente demolir monumentos, quer dizer, esse laboratório de demolição de monumentos, demolição, mas também de construção. Vamos embora. Então, gente. Merda. Vamos lá. Merda. Sejam bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes. Venham chegando. Estou vendo que a gente já está com praticamente 50 pessoas na sala. Essa atividade aqui, esse laboratório de demolição e construção de monumentos, que para nós integra, né, esse projeto maior, que é o Telas Abertas da América Latina, nessa ocupação mirada 2021, queria dizer a todos vocês aqui que é muito importante para nós. A gente considera, talvez assim, num certo sentido, uma das ações mais arriscadas, né? Mas o bom risco, né? Esse é o tipo do bom risco, é o risco que a gente, quando trabalha com arte, quando trabalha com atividade, né, cultural, e notadamente cultural artística, a gente sabe que sem risco não há arte, né? A arte, o chão, né, vamos dizer, o piso da arte é sempre muito arriscado, né? Mas eu sei que esses encontros, eles nos tomarão, né? Vamos dizer, eles nos invocarão todos os dias, né? Na hora do café da manhã, à noite, no jantar, muito provavelmente invadirão nossa noite, né? Nossos sonhos, né? Alguns podem até ter os pesadelos, depende para onde a gente for, né, gente? Durante essa conversa, que caso surja algum questionamento, né, que falar alguma coisa, põe lá no chat que a gente vai tentar organizar essas perguntas e na medida possível do tempo, a gente vai tentar responder. Esse momento que estamos vivenciando agora, né, que vai acontecer em todos os inícios das tardes, a gente está chamando de Encontro Demolidor. Hay una cita de un dramaturgo que queremos mucho, que hemos montado incluso varias obras de él, que es el chileno Marco Antonio de la Parra, que dice algo que a mí me gusta mucho y que creo que define un poco nuestro trabajo, y es que la ficción no es igual a la mentira, sino a la promesa de otra verdad. Y de alguna manera es a través de esa posibilidad de hacer ficción a partir de los mismos monumentos o de los mismos símbolos que hay en la ciudad, lo que queremos es buscar la promesa de otra verdad, ¿no? Una utopía, digamos, en gestación. Pensar o teatro de uma maneira mais processual. En todo caso, somos pues 10 personas de los clowns y del embuste, que estaremos acompañando 10 artistas o núcleos creativos que realizarán igual número de intervenciones, y tendremos de hoy al sábado para hacer todo esto. Aqui também a gente vai estar descobrindo juntos. Assim, né? A gente não tem muito respostas, a gente vai estar todo mundo junto aí buscando encontrar algumas respostas possíveis nesses dias. Eu queria até fazer uma citação que para mim diz um pouco a respeito dessa nossa busca do construir, que é mais ou menos assim, abre aspas. A ideia e a obra não são contrários absolutos na arte. A ideia é obra. E também, se esta vence a limitação de sua forma de exposição, a obra é ideia. Fecha aspas, Walter Benjamin. Mirada, um olhar para as artes cênicas contemporâneas de países ibero-americanos. 5 dias de programação com mesas de debate, laboratório de criação, encontros com artistas. É também um momento especial em que o Festival Mirada completa 10 anos.
E agora, dentro dessa chave que nós estamos chamando de aberturas de processos criativos, de discussões, intercâmbios, nós queremos chamar a atenção para esse projeto que está nomeado As Telas Abertas da América Latina, questionando aí as histórias oficiais, buscando relatos simbólicos inclusivos, né, que outorguem voz àqueles que são tão silenciados, né. A ideia é que o encontro lança uma proposta de derrubar marcos ainda vigentes de uma hegemonia eurocêntrica, possa erguer novos monumentos, né, novas estátuas de outros heróis, muitas vezes silenciados. Me parece que tenemos la obligación de hacer memoria, porque nosotros nos hemos ocupado de la memoria de nuestros países, hemos dialogado con nuestros países, hemos generado teatralidades en discusión permanente con lo que pasa en nuestros países, pero no tenemos una memoria suficiente de lo que somos, de lo que hemos hecho y de lo que estamos haciendo. Yo creo que ese es un momento estupendo para hacer una concertación de voluntades, de saberes distintos y de pensar en cuál sería una agenda de un teatro situado hoy en la América Latina. Puesto por ahí que la memoria en América Latina es tremendamente necesaria, pero no solo el acto de recordar, porque el acto, la memoria no solo es el acto de recordar, sino de reconsiderar el tiempo como un incesante presente. Creo que el teatro es una de las armas de la memoria. Creo que iniciativas como esta son un principio de respuesta al momento que estamos viviendo, a este ataque, digamos, frontal de la derecha. Creo que, de alguna manera, aun siendo circunstancias muy distintas, volvemos a los viejos tiempos. Es decir, es necesario volver quizás a militar. Estoy invitando a todos los actores a que busquen dentro de sí, para gritar fuera de sí, donde tengamos que gritar, lo que sea necesario, lo que sea fundamental. Yo como brasilera, y antes de venir a Bolivia, yo sentía que nosotros en Brasil éramos un poco alejados, ¿no?, de una cierta cultura teatral de grupo latinoamericana. Llegando a Bolivia fue que empecé de verdad a tener más contacto, ¿no?, con un movimiento teatral de grupo latinoamericano, y que por suerte yo creo que en los últimos años el Brasil se está acercando, incluyendo, y esto es muy bonito. Cerca de uma década, mais ou menos, por várias questões, começa a nos levar a ampliar um pouco o nosso olhar para o resto do continente, né? Como a Alice falou, somos um país que dá muito as costas, o Danilo Miranda estava falando isso também, historicamente dá muito as costas para o resto do continente, e quando a gente começa a conhecer e circular, a gente vê que o resto do continente não faz isso com a gente, né? É uma atitude tão snob e eurocêntrica nossa, de não dar atenção, enquanto os outros países conhecem muito mais a gente, sabem muito mais, gostam muito mais, e quando a gente começa a descobrir as belezas e as dores desses países, a gente começa a encontrar um ambiente tão fértil de troca, de realidades tão mais próximas à nossa realidade, que é um mundo novo que surgiu à nossa frente, né? Y hay en ese proyecto que estábamos haciendo algo que me llamaba mucho la atención desde el principio, y era en esas redes que conectan un país con otro y una historia con la otra, como las simultaneidades de los procesos que ocurren en la historia de nuestra. Eu creio que nosotros tenemos ese lenguaje en común, ¿no?, de hacer esa creación total, de estar totalmente envueltos, ¿no?, en ese proceso. Y también hay otra cosa que yo creo que es algo común y muy importante, que es estar profundamente ligados a nuestros entornos sociales y políticos. Não adianta a gente falar de contracolonialidade ou decolonialidade se o nosso teatro ele formalmente está ainda muito nesse lugar desses cânones que a gente aprendeu e que se reproduzem durante todo esse tempo, tendo toda uma tradição para a gente se inspirar e dialogar
aqui junto com a gente. Nosotros normalmente pensamos en una línea, ocidentalmente en una línea del tiempo, ¿no? Que vamos yendo en dirección al futuro y el pasado se quedó atrás. En la cosmovisión andina, el pasado está por nuestro delante. Nosotros siempre lo estamos viendo. Es lo que podemos ver, ¿no? Porque lo conocemos. Y el futuro viene por nuestro detrás. Y en ese momento en que se encuentran estas dos instancias de pasado y futuro, es el aquí y ahora, es donde estoy yo, ¿no? Pero yo estoy aquí ahora mirando lo que conozco, lo que he vivido, ¿no? Y abierto a lo que viene. Que eso que nos junta es también la necesidad como de revisitar y remirar y repensar la manera como nos han contado o como nosotros mismos hemos aceptado que nos cuenten. Y por eso partíamos de unos hitos urbanos, de unos espacios, de unas edificaciones monumentales o arquitectónicas que de alguna manera representan un discurso y un relato en el cual muchos de nosotros quizás no cabemos, ¿no? Y es la necesidad como de volver a pensarnos a nosotros mismos, a contarnos a nosotros mismos, y ese contarnos a nosotros mismos también es con lo que tenemos más cerca, que es de algún modo nuestra ciudad y nuestros símbolos. Provocar, problematizar esta historia oficial que está estampado en los cuadros, estampado en las representaciones de los libros didácticos vendidos y utilizados por el discurso hegemónico y oficial. ¿Qué otras historias podemos contar? Mujeres como Manuelita Sáenz, y me gusta muchísimo mencionarla ahora, porque ella luchó en la Pampa de la Quinoa como capitana de húsares, y digo, ella luchó ahí, pero además ella fue condecorada por el gran libertador San Martín como caballeresa de la Orden del Sol por su aporte a la lucha libertaria. En el Perú, ella pasa a ser la amante de Bolívar, nada más, y no se le reconoce su militancia histórica por la lucha contra la colonia mucho antes de conocer a su gran amor, que fue este libertador, que fue Bolívar. La historia ha dejado de lado a las mujeres y no las visibiliza. En este laboratorio tenemos 2 colectivos o 2 colectivas de mujeres que están también trabajando, una de São Paulo y una de Bolivia, una que se llama Palabrería y la otra que se llama Tabla Roja, y las dos colectivas van a proponer sus acciones en los palacios de justicia de cada uno de sus ciudades. Estamos hablando de otras memorias que se danzan y que son también necesarias de ser conocidas. Yo creo que la categoría Teatro Universal es una categoría colonial. Tenemos derecho a la singularidad, a reconocernos en lo que somos, de dónde venimos. Yo creo que este es un momento muy rico, a pesar de lo duro, a pesar de esta corriente ultraderechista que recorre el mundo y también nuestra América. Yo creo que es un momento importante para reconocernos el aquí y ahora. Tenemos la obligación de decir, de confesar lo que hemos vivido, de dejar testimonio, de dejar memoria de aquello que hemos hecho, para que las nuevas generaciones, desde ese lugar, desde los escombros mismos de ahí, puedan generar sus propias poéticas. Tengo una pregunta de Felipe Núñez, que es, siendo América Latina un lugar donde la memoria fue tan violentada y apagada, ¿cuál la importancia de la memoria adentro de la performance? Tendríamos que preguntarnos de qué hablamos cuando hablamos de memoria. Hay memorias personales, hay memorias y memorias, no hay una sola memoria. Hay memorias sociales también, hay memoria histórica que es diferente a la memoria social. Hay muchas formas del recuerdo, hay muchas maneras de hacer memoria, y creo que en ese concierto de diversidad de memorias, la pregunta desde la performance que tenemos que hacernos es ¿qué entendemos por hacer memoria y cuál es nuestro lugar de enunciación? Creo que estoy muy serio, así que me voy a poner mi máscara para combatir mi contrario. Gracias. A gente selecionou 10 núcleos, o núcleo pode ser um individual ou pode ser um grupo
grupos que já existiam ou grupos que se formaram aqui para esse laboratório, que a partir desse tema da demolição e da criação de monumentos, eles estão desenvolvendo intervenções urbanas nas suas cidades. Tem inclusive 2 coletivos bolivianos que eu imagino que tenham sido pela divulgação de vocês, um de El Alto e outro de Tarija, é o Itaú Teatro e o outro é o Tabla Roja. Sim. Tem eles 2, tem um grupo do Peru e tem uma artista de Bogotá e de vários lugares do Brasil. E hoje com vocês, a ideia é a gente focar nessa questão dessas experiências laboratoriais e tal. Então, desde esse momento, o Teatro de los Andes sempre se sentiu com essa responsabilidade de fazer também, a la par de sua criação artística, de criação de suas obras, a la par disso também fazer um trabalho de formação pedagógica. Os laboratórios, no nosso caso, eu acho que em todos os casos, de todos os grupos que os fazem, é uma maneira também da gente estar sempre revisitando e entendendo e avançando com o próprio trabalho teatral de criação. A gente sempre sai de uma maneira renovados dos nossos próprios laboratórios, né? Não só, vamos dizer, ensinamos, mas aprendemos também. E eu acho que isso é o sentido, eu acho, da pedagogia, né? Essa estrada de 2 mãos. Mas a gente queria buscar um treinamento que fosse das nossas origens, encontrar aqui, né, no nosso entorno, uma maneira de propor um trabalho físico para o ator que nascesse dessas raízes. Aqui na Bolívia, a tradição é muito presente na vida cotidiana. E mesmo que a gente não queira, a gente é invadido, né, por tudo que circula. E uma dessas coisas, que aqui na Bolívia ainda se mantém muito forte, é a presença dos rituais. É uma coisa muito, muito boliviana, dessa questão comunitária, dessa questão do AINE, e a gente tenta reproduzir isso, tenta que isso faça parte do nosso trabalho. Esse encontro de hoje, esse laboratório como um todo, é, de fato, um espaço de provocação. Silvia, boa tarde, Leonora. Boa tarde. A gente recebeu os materiais de vocês, né? Mas a ideia é a gente vai compartilhar os vídeos um a um. Todo mundo saiba do que se trata, né? A proposta de cada uma dos outros núcleos. Mas a ideia é a gente dando uma passada inicial para nesse encontro de hoje a gente situar um pouco o que é esse laboratório em geral. O da Eleonora vai ser num lugar que vai ser muito mais uma video performance sem público. Esse a gente tem uma relação oposta. Alguns dos outros núcleos a gente quer entender melhor como que é a relação de transeuntes, provavelmente no sábado de manhã, que vai ser quando vai ser feito. Mas nesse caso é um lugar onde está acontecendo uma ocupação, né? Então acho que isso pode ser muito bom. Algumas propostas já estão, alguns processos já vêm sendo desenvolvidos, outros processos estão começando agora e vão continuar depois, e outros vão acontecer só durante esses 4 dias, e a gente quer justamente trabalhar com essa diversidade. O espaço, ele é o que é mais forte, ele é uma intervenção que tem uma relação de efemeridade aí, mesmo que você continue com isso pós-laboratório, em algum momento essa ocupação da praça ela vai acabar. ¿Cuál era la vigencia? En ese momento Uribe tenía una implicación como en el presente de los espectadores, y ahora este lugar que tú escoges tiene una actualidad tremenda en el aquí y el ahora. Es un lugar que está siendo ocupado por los indígenas. Mi propuesta sí está, digamos, fundamentada sobre el espacio. Por ejemplo, el hecho de que es un territorio en disputa, ¿sí? Como que eventualmente vendrá la fuerza policial a desalojar a ellos. Bueno, algo que me interesa mucho a mí es la calle como escenario, ¿sí? Como escenario político. Não só pode, como as propostas de intervenções, elas podem e devem, e é desejável que elas se contaminem. E como que isso pode intervir no espaço, né? e não só no pensamento, né? Não sei exatamente o que você está questionando, sabe? Assim, não está muito claro para mim, assim. De fato, são muitas perguntas, mesmo porque eu estou nesse movimento de fazer perguntas para mim e para os outros. E, enfim, tem que amadurecer um pouco como é que seriam essas intervenções no monumento em si. Para você ter uma ideia, esse espaço ele é tombado, né, desde os anos 80 pelo Estado.
E um padre lá, que era muito simpático, e faleceu no ano passado, ele colocou um monumento na frente de pessoas negras, né, em referência àqueles que construíram aquela igreja. Que é interessante, que eu fiz também uma pesquisa e perguntei, as pessoas achavam que era um monumento de as correntes se quebrando. Na verdade, não, é um monumento que as mãos estão acorrentadas, né? Muito legal a maneira como você construiu esse vídeo, assim, acho que tem 2 dramaturgias muito legais neles. Sobre as famílias que estão buscando restos e vestígios e pedaços de ossos assim enterrados no deserto, né, que foram ali desovados. En el caso de tu ejercicio, Leonora, lo que vi yo no era una demolición ni una construcción, sino una reconstrucción, como una reconstrucción antropológica de algo que ocurrió ahí. Tá toda escangalhada a bandeira, ó. Esse aqui é o monumento que a gente escolheu para trabalhar, o monumento à Bíblia. Ela está instalada no que supostamente seria o centro geodésico do Brasil. Esse potencial simbólico é o que interessa para a gente hoje. Actualmente es un museo, un centro cultural y una galería de arte. Un lugar que no está, se supone que es para la cultura, pero no está hecho para todo el mundo. É invenção de tradição, né? Então toda essa praça é sobre inventar uma tradição. E aí a questão da palavra, a gente pensa muito ela como significado, mas também nessa voz, né, que vocês estão falando, né, essa voz feminina, ou essas vozes feminizadas que vão se tornando quase adormecidas. Porque tem a ideia do invisível, né, e eu acho que a voz traz um pouco isso. Amanhã é o Dia Mundial da Violência contra a Mulher, vocês sabem disso. Que a gente encontrou, né, que aqui era antigo Pelourinho. Aqui na Praça José Borges de Macedo nós temos a estátua, a fonte com a escultura da Maria Lata d'Água. Que ela, o nome dela, a Anita Cardoso Neves, que não consta, né, aqui nesse espaço. Chamou muita atenção essa relação do quem é nomeado, quem não é nomeado, né? Porque sempre que eu lembro do Barão do Rio Branco, a notinha de 1.000 cruzeiros, R$97, eu achei uma nota que eu nem lembrava dela, de uma baiana. E o nome que tem na nota é Baiana. Que futuro é esse, né? O Barão olha para o futuro. A Maria Lata d'Água carrega a lata nas costas, na cabeça, ela carrega o mundo. Esta es la fachada del Ministerio de Justicia. Como ven, las paredes están pintadas porque normalmente llegan aquí las manifestaciones, los manifestantes a exigir celeridad en sus casos y reclamar por la retardación de justicia. Pero también estaba en nosotros, en nosotras, el querer vincular nuestro trabajo artístico con esta búsqueda de justicia. Y por eso habíamos considerado hacer una intervención artística en estos espacios. Nosotros sentimos que deberíamos darle un nuevo significado en un espacio así, donde lamentablemente pasan a ser invisibles, ¿no? El Paseo de los Héroes Navales, justamente porque está ubicado frente al Palacio de Justicia, un lugar donde hay muchas movilizaciones sociales. Como se relacionar com a relação ritual no meio desse lugar tão insano, né? Desse trânsito maluco e tal. Acho que isso é uma coisa para se pensar. Vocês vão ter 3 tarefas para fazer de hoje para amanhã. Ou será que a gente faz uma pausa rápida? Vocês acham que vai ter uma reunião muito longa? É muito legal essa relação da história contada e da história como ela foi. E isso tudo não são teorias, isso tudo está registrado nos vários registros que tem. Essa questão da atualização da questão, acho que ela das questões, dos temas, é uma coisa importante, óbvio. Não faz sentido a gente estudar história se não for para a gente pensar o hoje ou amanhã, né? E quem é que escreve esse relato? Quem é que escreve essa narração? Veio essa ideia desse jogo da memória gigante, assim, né? Em que as cartas fossem construídas a partir de desenhos das crianças. Eu acredito, Camila, que você tem que estar com a escuta muito aberta, porque você vai estar levando algo, mas é capaz que você receba muito mais. Que a experiência da rua, e uma experiência ainda mais que tenha um teor político como esses todos que estamos fazendo, sempre vai ter um teor de risco. E colocar na escadaria da igreja essas várias pedras, circulando toda a escadaria com essas pedras com palavras, e a pedra com a menção de construção.
porque aquela igreja ali foi construída por negros e negras no início do século XVIII. No passeio dos heróis navais, que não existem mais heróis navais, no passeio dos heróis navais, tiraram as estátuas de lá, que eles iam intervir. Han sacado todas las estatuas porque de los héroes no existen, ya no están. Eu acho que isso poderia ser positivo, talvez. A grande causa da polarização é a falta de informação. Quando vocês propõem esse diálogo, quando vocês propõem um outro olhar das pessoas para o lugar que elas passam todo santo dia lá. Se a gente não vai passar por um lugar de risco, a gente nem vai para a rua, né? 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 19, 43, 20, 44, 267, 829, 1000, 1001, 830, 1002, 'Deus enviou o seu Filho não para condenar, mas para salvar o mundo'. Jó 3, 2.17. Centro Geodésico do Brasil. Monumento à Bíblia. Quantas práticas de fé há em el Brasil? Mundo. No, Brasil. Ponto. H. Mi Wikipedia transgaláctica dice-me que hay como 318, 318 práticas de fé no Brasil. Então, é demais, né? Você quer que eu dê 3 batidinhas nas têmporas? Assim? Não! Pelo amor de Deus. Ô moça, você sabe aqui a história desse monumento? A situação política, econômica brasileira. A situação política, econômica, cultural brasileira. Completa 100 anos dessa merda. 100 anos! É a nossa independência, só que não! Para que se produzca la comunicación, tiene que haber silencio.